Que alegria, que felicidade. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos nesta reunião do Tribunal da Justiça de Deus. Hoje o assunto é um pouco delicado, mas é um assunto que se faz necessário em nosso meio, porque muitos dos irmãos estão caindo em decadência, andando de qualquer maneira, e no futuro, meus irmãos, a coisa não vai ser boa para esta gente, que estando em nosso meio, acreditam estarem salvos, mas depois, certamente, ouvirão de Jesus as palavras que ninguém quer ouvir. Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Então, a reunião no Tribunal da Justiça de Deus é para que eu venha me consertar, para que todos nós venhamos compreender as leis da Cidade Santa e possamos nos arrepender dos nossos pecados no momento em que nós só pensarmos em praticar a justiça. Amém? Então preste bastante atenção, porque, meus irmãos, está na hora de acordar, já passou da hora do despertamento da igreja. Amém? Em breve, as portas da Cidade Santa, ou seja, as portas da graça, irá se fechar, e quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. Amém? Nosso querido e amado Deus, venha direcionar as vossas vidas e que vocês possam abrir os vossos ouvidos para a compreensão desta rica palavra que será dita hoje. Amém? Vamos ler aqui no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 10, 9 e 10. Está escrito assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém, pessoal? Então, pessoal, os praticantes de injustiça vivem nessas práticas. E hoje o assunto abordado será sobre os efeminados. Está escrito que os efeminados não herdarão o reino dos céus. Irmãos, eu sempre falei aos irmãos que é necessário cada um de nós, ao lermos, não a lermos somente versículos, mas lermos todo o livro, porque esses livros são cartas. Esse livro de 1 Coríntios foi carta escrita por Paulo, pelo apóstolo Paulo, e enviada à cidade de Coríntios. Amém? 1 e 2 Coríntios são cartas. Então uma carta, você não vai ficar lendo um trechinho da carta. É bom que você leia todo o livro para você compreender o que está sendo dito nesses livros. Amém, pessoal? Então veja bem, esses assuntos aqui abordados aqui pelo apóstolo, foi os assuntos que ele encontrou, o problema na igreja que ele encontrou naquela época. E em nossa época está acontecendo praticamente a mesma coisa e coisa pior. Amém, pessoal? No meio da igreja, no meio do povo de Deus. Essas práticas imundas, ao qual o apóstolo apresentou aqui na carta de Coríntios, os convertidos daquela época é que estavam cometendo esses delitos. Amém, pessoal? Estão compreendendo o que eu estou falando? Então, isso aqui foi um problema que estava acontecendo no meio do povo de Deus, nesta época que esta carta foi enviada para a cidade de Coríntios. Então, isso daqui, eu costumo falar que, embora não seja para nós, foram para os irmãos daquela época, em nossos dias, tudo isso está acontecendo no meio da congregação, dos justos, no meio do povo que se chama pelo nome de Deus. Então, se faz necessário nós trazermos à pauta esses assuntos, a fim de que os irmãos venham se consertar, quem estiver impuro. Porque se os irmãos se encontrarem impuros, no dia da vossa partida, ou no dia da redenção, irmãos, não tem salvação para os injustos. Então eu preciso andar no caminho da justiça para que eu possa ser salvo verdadeiramente no dia que findar o meu julgamento aqui na terra. Seja quando eu morrer, ou seja na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho que estar preparado todos os dias da minha vida. Então entenda bem, pessoal. Quando nós vamos falar de efeminados, digamos, de gays, né? Ou lésbicos, essa parafernália aí,
de tudo. Isso sempre existiu no mundo, desde a antiguidade, sempre existiu. Porém, no povo de Deus, no meio do povo de Deus, é que não poderia existir pessoas que cometem essas práticas de injustiça. Amém, pessoal? Então nós não estamos falando do Brasil, nós não estamos falando dos Estados Unidos, da França, de países da Terra. Nós estamos falando de um país espiritual, país celeste, ao qual Jesus se fez rei deste país, para que os moradores da Terra, uma vez aceitando o convite, a carta de convite para habitar nesta cidade santa, venham deixar as impurezas e as leis da sua cidade, com impurezas, com atitudes impuras, e venham ser participantes do país de Deus, onde a justiça e a verdade reina para sempre. Amém? Jesus é o nosso rei. Então, meus irmãos, se tratando de brasileiros, os brasileiros, eles podem ser afeminados. O brasileiro, ele pode ser gay, ele pode ser lésbica, pode ser o que quiser ser. Por quê? Porque o Brasil, como país, como uma nação, tem as leis que protegem os seus cidadãos. Amém, pessoal? Então, nós que somos do reino de Deus, não devemos apontar os dedos com ofensa para os brasileiros que andam nessas práticas. Por quê? Porque eles são amparados pela lei do Brasil e eles podem ser, se eles quiserem ser gays, eles podem ser gays. Se a outra quer ser lésbica, ela pode ser lésbica. Por quê? Porque ela é uma brasileira. Amém, pessoal? Então você não deve apontar o dedo para as pessoas que agem nesta prática, porque é uma prática aceitável pelo Brasil. Então uma pessoa que é lésbica, que é gay, que é efeminado, digamos assim, essa pessoa não está cometendo pecado. Por quê? Porque ela vive em uma nação que aceita ela do jeito que ela é. Amém? A nação brasileira é uma nação que tem as leis que protegem, né, os efeminados, os homossexuais, digamos assim. Então, isso aqui que nós estamos lendo não é para o brasileiro. Isso que nós estamos lendo é para você que, aceitando Jesus como seu Salvador, você que aceitou o reino dos céus e a justiça de Deus, é você que não pode andar nessas práticas. Nós que somos do reino de Deus, no reino de Deus, as leis do reino de Deus, essa prática é abominável para os que habitam na cidade santa. Então você, que é habitante da cidade santa, é que não deve andar nas práticas do homossexualismo. Amém? Entenda, coloque isso, arraiga isso na tábua do seu coração, porque na semana passada nós falamos de adúlteros, né? E essa relação de homem com homem, mulher com mulher, homem com bicho, né? Também existe aí homens que se relacionam com animais, né? Tem relações sexuais com animais. Isso é abominável às leis da cidade santa. Então, quem comete essa prática imunda, imunda não aos olhos do mundo, aos olhos do Brasil, porque é aceitável, mas aos olhos da cidade santa, são práticas imundas. Por quê? Porque as leis da cidade santa condenam essas práticas adúlteras, porque isso é adultério. Homem que se deita com homem é um caso de adultério. Mulher que se deita com mulher também é um caso de adultério. Homens que se deitam com animais também é um caso de adultério. E é por isso que nós, que somos do reino de Deus, não podemos jamais andar nessas práticas. E no nosso meio, meus irmãos, no meio cristão, que dizem, né? O que mais tem é gente cometendo essas práticas imundas, práticas adúlteras, de adultério. Ora, o casal que se diz de Deus, que é cristão, e comete um ato ilícito pelas leis da cidade santa, essa pessoa não pense que ela vai receber a redenção, a coroa da vida, porque não vai. Porque a lei da cidade santa é contra o adultério. Amém? Isso é uma prática de adultério. Então nós, que somos do reino dos céus,
e cometemos qualquer prática dessas, nós não somos verdadeiramente cidadãos do reino dos céus. Compreende o que eu estou falando? Ou eu sou limpo, ou eu sou sujo. Uma fonte de água doce não vai jorrar água amarga. E uma fonte de água amarga não vai jorrar água doce. Não tem como misturar as coisas, meus irmãos. Ou nós nos posicionamos como cidadãos do reino dos céus, ou nós seremos cidadãos do reino da terra. Qual é o problema, então, o pastor Melquisedeque, dos brasileiros que andam nessas práticas? Problema nenhum, meus irmãos. Eles vão continuar andando nessas práticas. A diferença é o seguinte, que o Brasil protege eles enquanto eles estão com vida. Mas vai chegar um momento, da hora da partida, da hora da morte, que quando sair daqui do Brasil, aí as leis do Brasil já não vai mais amparar. Compreende o que eu estou falando? Quando o cidadão sair do corpo dele, que bater lá no Vale da Decisão, no local de densas trevas, ali onde é julgado, mostrado o que você fez aqui na terra, ali os brasileiros serão entregues, não só os brasileiros, como os cidadãos de todas as nações da terra, são entregues aos carcereiros da morte e eles são levados para o mundo dos mortos. Então, enquanto você viver aqui na terra, no seu país de origem, você ser um praticante aí de tantas outras, né, das leis que protegem vocês nesta terra, aqui vocês estão protegidos. Mas quando saírem desse corpo, então todos nós vamos dar de cara com a verdade. E aí as leis do seu país de origem, aqui na terra, não vai te proteger nesse dia. Mas aqui no Brasil, em cada nação da terra, as leis te protegem. Porém, o problema está na eternidade. Quando você sair desse campo físico para o campo verdadeiro, aí sim, aí você vai ver a cilada que você se meteu sendo um patriota da sua nação. Amém? Então o nosso convite aqui na casa de oração é para que você venha deixar a sua pátria e se transformar em um patriota do reino de Deus. E aí essas coisas são abomináveis. Então você, irmão, irmã, que aponta o dedo para um brasileiro homossexual e comete na sua cama, lá no seu quarto, lá no seu leito, comete adultério com o seu marido, você que comete adultério com a sua esposa. Mas como assim, pastor Melquisedeque? Como é possível o marido cometer adultério com a própria esposa? Ora, simplesmente o marido que pratica o ato do sexo anal com sua esposa, ele está cometendo adultério. Qual é a diferença do homem que se deita com um homem e um marido que pega a mulher como aquele homem pega o parceiro dele? Não tem diferença, meus irmãos, vocês estão cometendo a mesma prática ilícita, o mesmo adultério. E naquele dia, pode escrever que quando chegar o seu dia, se você continuar praticando essas práticas imundas, você vai ver que você não vai receber o galardão da vida eterna. Entendeu? A mulher que sente desejo a mulher que é serva de Deus, né, entre aspas falando, que acredita ser serva de Deus e comete essas práticas ilícitas com o seu marido, de sexo anal, essa pessoa não tem parte com Deus, porque Deus não fez isso para este fim. O ânus foi feito no nosso corpo, em qualquer animal, para tirar as impurezas do nosso corpo, né? O resto de alimento que nós comemos, né? Digamos assim, o esgoto do corpo é ali. Então, se você é crente, cristão, evangélico, seja lá o que você for, e anda nessas práticas aqui, então você que é injusto. Aqui não está se falando para a pessoa do mundo. Por quê, pastor Melquisedeque? Porque o mundo, meus irmãos, já está condenado nas suas próprias imundícias. Nós que somos do reino é que estamos buscando a redenção em Cristo Jesus. E somos nós que temos que ser santos. E este corpo é o templo do Espírito Santo. É uma casa de Deus. Então, se eu não cuidar bem desta casa de Deus, profanar a casa de Deus,
Então, meus irmãos, esse santuário não vai ser santuário de Deus, mas vai ser santuário de tudo quanto é espécie de espírito maligno. Então, meus irmãos, todas as nações da terra, nós não devemos apontar os erros deles, mas nós devemos apregoar o reino dos céus e a justiça de Deus. Quem quiser se converter e vir, nós vamos apresentar a lei de Deus. Uma vez que a lei de Deus seja aceita por cada morador da terra, então eles são habitantes da cidade santa, então eles vão viver na cidade santa e naquele grande dia vão receber a redenção eterna, o galardão da vida eterna, que todos querem viver eternamente. Não tem um que não queira viver eternamente. Amém? E nós somos eternos. Nós somos seres eternos. Não tem jeito. Não tem jeito, meus irmãos. Esse corpo aqui é só uma casinha para o seu julgamento, para o meu julgamento. Saindo deste corpo, você vai dar de cara com uma verdade que você não conhece, porque você não busca, e aí, dali, se findou o seu julgamento, e ali você vai ser transladado, ou seja, arrebatado, para o mundo dos mortos ou para o reino dos céus. Se você se tornar um cidadão da cidade santa, ainda aqui na terra, então você será arrebatado para o reino de Deus, para o jardim do Éden. Agora, se você foi um patriota da sua nação aqui na terra o tempo todo, então no seu arrebatamento pode ter certeza que você vai ser transladado para o mundo dos mortos. Esta palavra é fiel e verdadeira. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Conserte-se com Deus, busque o reino dos céus e a justiça de Deus. Preste atenção, a Bíblia não é... As palavras contidas na Bíblia não é para os habitantes da terra, não. É para que nós venhamos meditar e consertar a nossa própria vida, amém? Então parem, pelo amor de Deus, parem de apontar o dedo para os efeminados da terra e comecem a ver no vosso meio, dentro da sua casa, se vocês não estão praticando essas práticas impuras, práticas de homossexualismo. Porque o ato sexual é apenas para reprodução, meus irmãos. É por isso que você sente esse prazer, esse desejo, porque se fosse uma coisa ruim, você não queria fazer de novo. Uma vez que você não quisesse fazer de novo, você não ia gerar filhos. Então, meus irmãos, preste atenção no que vocês estão fazendo com o vosso corpo, que é templo do Espírito Santo, com o vosso corpo, que é santuário de Deus. Essas práticas imundas não é aceitável na cidade santa, amém? Não é para brasileiro que eu estou falando. Estou falando para você que quer a vida eterna, que quer entrar no reino dos céus, que quer realmente viver para sempre. Então você é que não pode andar nessa prática. Amém? Ah, pastor Melquisedeque, eu participo de uma igreja e na minha igreja não tem problema ser assim. Amém, meus irmãos. Amém. Participe aí da sua igreja, que não tem problema ser assim. E no dia do teu julgamento você vai ver o problema que você arrumou para a sua vida. Amém? Deus tenha misericórdia de vocês e que vocês comecem no vosso coração a conversar com Deus, porque vocês saberão que isso não é palavra minha, mas palavra do nosso querido e amado Deus. Nosso querido e amado Deus, abençoe e guarde a todos. Que vocês venham se arrepender dos vossos pecados a cada dia, para que naquele grande dia nós possamos nos encontrar na praça da cidade celeste, onde haverá grande festa e grande alegria para quem vencer o mundo. Amém? Só os que vencerem o mundo é que herdarão o reino dos céus. Deus abençoe e guarde a todos, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, a palavra foi dada. Eu quero te pedir, Senhor, misericórdia pelo teu povo, pela tua igreja. Cuida de nós, meu Pai, com mão forte, eu te peço. Seja conosco, hoje, amanhã e para todo sempre, porque nós somos propriedade sua, exclusiva do Senhor. Então, eu entrego tudo e todos nas tuas mãos. Amém. E glórias damos a ti. Aleluia. Glória a Deus.